Olá. A amostra audiovisual a seguir é um trabalho em equipe proposto pelo professor Henrique, da disciplina de Psicopatologia Geral do 5º semestre do curso de Psicologia do Centro Universitário INTA-UNITA de Sobral. Equipe esta formada por mim, Hélio Magalhães, Edmilson Moreira, Edvânia Norberto, Jefferson Liberato e Rodney Bezerra. Nesse trabalho, a gente vai trazer o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo dentro dos critérios da DSM-5. Para começarmos, a DSM-5, ela teve uma edição revisada, publicada em 2000, ainda como DSM-4-TR, e foi formalmente utilizada até o início de 2013. O DSM-5, oficialmente publicado em 18 de maio de 2013, é uma mais nova edição do Manual Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Como utilizaremos os critérios da DSM-5 para descrevermos o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, a gente vai fazer uma explanação direta, resumida, do diagnósticos, dos sintomas e do que caracteriza o transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade está dentro da DSM-5 na classificação 301.4, nas páginas que vai de 678 a 682. E no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, na 10ª edição, está dentro das classificações F 60.5. Para entendermos melhor o que é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, a gente tem que separar o transtorno de personalidade, com o TOC, é comumente conhecido o TOC. As diferenciações entre um e outro que vão ser abordado pelos meus colegas a seguir. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo segue os padrões dos transtornos de personalidade, que é um padrão de preocupação com a ordem, perfeccionismo e controle. São padrões persistentes e generalizados no modo de pensar, perceber, reagir e se relacionar, que causam sofrimento significativo à pessoa e ou prejudica sua capacidade funcional. Meus colegas abordarão todos os critérios e como se dá a classificação e as características tanto dos sintomas quanto das diferenças entre o TOC e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. A obsessão consiste em uma ideia fixa e persistente que determina a conduta de uma pessoa obcecada com comportamentos muitas vezes indesejáveis por parte dessa pessoa que sofre de transtornos obsessivos compulsivos. É comum que o indivíduo ele tente reprimir esses pensamentos, E há vários tipos de comportamentos obsessivos. Trazendo para nossa atualidade, nós temos aí pessoas com comportamentos obsessivos, compulsivos, como medo de ser contaminado, obsessão por números, obsessão por palavras, medo de magoar as pessoas, medo da violência, questionamentos religiosos, morais, obsessivos, exagerados. A obsessão, ela é definida por pensamentos, impulsos e imagens que são muitas vezes recorrentes e persistentes, causando grande sofrimento e até mesmo depressão para o indivíduo obcecado. Bom, deixando claro que esses comportamentos obsessivos, eles estão mais presentes no TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, do que no transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. E a grande diferença é que enquanto a pessoa que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, ele tem um sofrimento por não ter controle dos seus próprios pensamentos, a pessoa com transtorno de personalidade compulsiva obsessiva,
ela acha necessário todos aqueles rituais, todo o seu comportamento, esses pensamentos, para que as metas de controle, ordem e perfeccionismo dele sejam alcançadas. Então, nós vemos aí que a pessoa com transtorno de personalidade compulsiva obsessiva, ela sente que aquele comportamento dela seja necessário e não tenta reprimir como a pessoa que sente o toque, que sofre de toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Pois é. Eu e a Edvânia, a gente combinou de fazer uma conversa sobre os conceitos de compulsão e de obsessão. Então, a Edvânia já trouxe anteriormente o conceito de obsessão e como ela se manifesta. Só para dar uma recapitulada, a gente pode dizer que a obsessão ela se caracteriza por pensamentos que chegam de maneira repentina, eles são intrusos, são repetitivos e persistentes, e eles produzem a sensação de inquietação e de mal-estar no indivíduo que naquele momento é, vamos dizer assim, atacado pela obsessão. Enquanto isso, a compulsão ela tem uma nuance, tem um aspecto diferente. A compulsão ela se relaciona à prática de ações que um determinado sujeito se sente impelido a realizar com uma profunda dificuldade de se controlar. Então, a obsessão é fazer, é uma ação, é fazer algo que não se deseja, que não se consegue controlar e que também causa mal-estar em quem sente, né? Isso seria o que a gente poderia dizer sobre compulsão e obsessão, nos preparando para compreender o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, tá? Então, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ele pode ser definido como um padrão difuso, um padrão meio que, vamos dizer, de coisas espalhadas pela mente do indivíduo, do sujeito, um padrão difuso de preocupação com ordem. Os portadores do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, eles são profundamente perfeccionistas e eles buscam alcançar esse perfeccionismo através do controle mental e interpessoal, onde a flexibilidade, a abertura e a eficiência ficam comprometidas. Também é importante dizer que o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ele vai aparecer no indivíduo no início da vida adulta e vai estar presente em diversos contextos, tá? E é necessário, para que a gente diagnostique alguém com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que esse sujeito apresente pelo menos 4 dos sintomas que mais adiante
o meu colega Rodney vai apresentar para vocês. No mínimo 4, mas podem aparecer mais. Isso é bastante importante que a gente atente. O tratamento geral do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ele é semelhante ao de todos os outros tratamentos de transtorno de personalidade, certo? A rigidez, a obstinação e necessidade do controle por parte da pessoa podem interferir com o tratamento, tá bom? A terapia psicodinâmica e a terapia cognitivo-comportamental, eles podem ajudar bastante essas pessoas com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Inclusive, é um dos tratamentos atualmente mais usados. Existem determinados antidepressivos denominados como inibidores seletivos de receptação da serotonina, que são os famosos ISRSS, que também podem ser bastante úteis, principalmente para a ajuda do quadro clínico do indivíduo, tá bom? Normalmente, o médico ele diagnostica os transtornos de personalidade tomando por base os critérios no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que está na 5ª edição do DSM-5, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. A avaliação do médico é com base em critérios específicos, para que o médico diagnostique diagnostique a pessoa com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Ela precisa persistentemente se preocupar com a ordem, perfeccionismo e o controle dela própria, dos outros e das situações, indicado por no mínimo 4 dos itens que vou mencionar agora. Preocupação com detalhes, regras, cronogramas, organização de listas, o esforço em fazer algo de modo perfeito interfere na conclusão da tarefa, a devoção excessiva ao trabalho e a produtividade que não esteja ligado a causas financeiras. O resultado é negligência das atividades de lazer e amigos. Retidão excessiva, meticulosidade e inflexibilidade em relação a questões de valores éticos e morais. Resistência em descartar objetos desgastados ou sem valor, mesmo aqueles sem nenhum valor sentimental. Relutância em delegar ou trabalhar com outras pessoas, a menos que essas pessoas concordem em fazer as coisas exatamente do jeito que ela quer. Relutância em gastar dinheiro com si mesma ou com outros, porque ela acredita que esse dinheiro deve ser economizado em caso de catástrofes futuras, problemas futuros, etc. Rigidez e teimosia. Além disso, o início dos sintomas precisa ter ocorrido no começo da idade adulta. Esses são os diagnósticos. Vou trazer para vocês a questão do diagnóstico diferencial. Como diferenciar o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva de outros transtornos de personalidade? Por exemplo, eu lembrei de uma coisa agora. Eu acho importante que a gente primeiro diferencie o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva do transtorno obsessivo-compulsivo. São coisas distintas. Apesar dos nomes serem semelhantes, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele costuma ser distinguido do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva pela presença de obsessões.
e compulsões verdadeiras, né? Tá certo? No transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, pode ou não aparecer um ou outro em determinado momento. Mas no transtorno obsessivo-compulsivo vai aparecer ou a obsessão, ou a compulsão, ou os dois juntos. Esse seria um primeiro exemplo, né? Para a gente entender o diagnóstico diferencial. Um outro tipo de transtorno de personalidade que ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial com o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é o transtorno de acumulação. E o que é o transtorno de acumulação? O transtorno de acumulação é aquele transtorno que leva o indivíduo a fazer da sua casa, por exemplo, um depósito, por um processo de acumulação excessiva. Por exemplo, na casa de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade de acumulação, nós vamos encontrar pilhas de objetos sem valor acumulados, objetos que inclusive podem representar perigo de incêndio ou dificuldade para que outras pessoas se locomovam pelo espaço. Quando são atendidos os critérios clínicos para transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva e transtorno de acumulação, ambos devem ser registrados no acompanhamento deste sujeito. E por fim, eu gostaria de falar para vocês sobre outros transtornos da personalidade e sobre traços de personalidade. Outros transtornos de personalidade podem ser confundidos com o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva pelo fato de apresentarem aspectos em comum. Assim, é importante fazer a distinção entre esses transtornos com base nas diferenças em que seus aspectos característicos se apresentam, né? E se o indivíduo apresenta características de personalidade que satisfazem critérios para mais um ou ainda mais de um transtorno de personalidade, além do transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Todos eles devem ser diagnosticados. Indivíduos com transtornos de personalidade narcisista podem também professar um compromisso com o perfeccionismo e acreditar que os outros não fazem as coisas tão bem quanto ele. Mas esses estão mais propensos a achar que atingiram a perfeição, ao passo que outros com o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva costumam ser autocríticos. Eles são altamente rígidos com relação a si mesmos. São indivíduos que se cobram por demais. Indivíduos com transtorno da personalidade narcisista ou antissocial carecem de generosidade, mas eles pouparão a si mesmo desse padrão. Enquanto aqueles que apresentam
transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, eles adotam um estilo miserável de gastos, e aí a gente está falando de consumo para si e para os outros. Para o transtorno da personalidade esquizoide, por exemplo, quando em relação ao transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, eles podem ser caracterizados por formalidade e distanciamento social permanente, aparente, né? Nesse caso, ou nesta situação, né, se origina de um desconforto com as emoções e também de uma dedicação excessiva ao trabalho. Já no transtorno da personalidade esquizoide, existe uma ausência fundamental de capacidade para a intimidade. Por exemplo, a autocrítica seria completamente impensada nesse tipo de transtorno. Quando moderados, traços da personalidade obsessivo-compulsiva podem ser especialmente adaptativos, sobretudo em situações que recompensam um alto desempenho, né? Porque essa é a meta do portador de transtorno obsessivo-compulsivo. Esses traços somente constituem o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva quando são inflexíveis, mal adaptativos e persistentes, e quando causam prejuízo funcional e sofrimento subjetivos de grande significação. Obrigado.